Pessoal, boa tarde. Vou tentar aqui tirar a dúvida de vocês em relação a como traçar o diagrama de momento fletor sem precisar do cortante. Beleza? Previamente calculado, a gente tem aqui VA igual a 250 e a gente tem VC igual a 380. Isso aí calculado pela somatória das equações de equilíbrio, que eu acho que ninguém tem mais dúvida. Primeiro trecho AB, a gente tem uma carga de 70 kN por metro, aplicado num trecho de 2 metros. Então a gente tem aqui no meio do vão um carregamento de 140. Da mesma forma, eu tenho um carregamento de 50 kN por metro numa viga de 8 metros. Então a gente vai ter um carregamento de 400 kN aplicado aqui em 4 metros. Beleza. Lembrar de um conceito aí que a gente já conversou sobre, que são os pontos de seção da viga. A gente sabe que apoio gera seção, mudança de carregamento distribuído gera seção, outro apoio e extremidade. Mesmo não traçando o diagrama de momento de cortante, a gente vai precisar pensar nele para saber onde é que ele vai tocar o eixo X, né? Onde é que a gente vai ter o fletor tocando aqui no eixo X. Por quê? A gente sabe que onde o fletor toca o eixo X, ele é zero. Consequentemente, a gente vai ter o fletor máximo, é a flecha máxima. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir traçar o diagrama sem precisar fazer todos aqueles cálculos. Então vamos lá. Começando aqui a conceituação do fletor, a gente tem uma carga positiva, que é de baixo para cima, de 250, que é o VA. Continuando no trecho da viga, eu vou ter 140 para baixo. Então, vou ter 250 menos 140 de cortante, vou ter 110. Pela esquerda da seção 2. Vou chamar essa aqui de seção 1, seção 2, seção 3 e seção 4. Pela esquerda da seção 2, que é o ponto B, a gente vai ter 250 menos 140, eu tenho 110, certo? Pela direita, a carga de 50 kN vai entrar, né? Então a gente vai ter 250 menos 140, 110, menos 50, eu vou ter 60 kN pela direita do ponto B, tá? Então percebam, primeiro, seção 1 aqui, cortante de 250, desci para o ponto B, cortante de 110, apliquei a carga de 50 pela direita, 60. Então, nesse intervalo aqui, o cortante não cortou o eixo X. Então, eu não tenho fletor máximo aqui. Então, tá tranquilo para a gente conseguir traçar o diagrama de momento fletor. Só que, da seção 2 para a seção 3, se a gente continuar, a gente vai ver que a gente vai ter uma mudança de momento fletor positivo para momento fletor negativo. E é isso que a gente tem que prestar atenção no cálculo de momento fletor. Porque eu venho de 250, 140, 250 menos 140, menos 50, 60 pela direita. Fazendo de S2 para S3, eu vou ter um trecho de 6 metros com um carregamento de 50 kN. Então a gente vai ter 300 kN. Sacudiu aqui o troço. A gente vai ter 300 kN a 3 metros, né?
botar aqui mais fraquinho. 300. Então, eu tinha 60 positivo, apliquei 300 negativo. Então, eu vou sair de 60 do lado direito da seção 2 para menos 240 pela esquerda de C. Então, eu vou ter aqui um trecho decrescente do fletor, ou melhor, do cortante. Tendo um trecho decrescente do cortante, ele vai tocar o nosso eixo X. Tocando o nosso eixo X, a gente vai ter um fletor máximo. Beleza, então. Espero que o conceito tenha ficado claro. Vamos para o fletor direto. Fletor na seção 1 é 0. Fletor na seção 2, o que a gente tem? Eu tenho 250 vezes 2 menos 140 vezes 1, que está aqui no meio do vão. Então, o que a gente vai ter? Em S1 vai ser igual a 250 vezes 2 menos 140 vezes 1. Isso aqui é igual a 360 kilonewtons vezes metro. Vou marcar ele aqui, ó. 360. Só que a gente viu que no trecho de S2 e S3 a gente vai ter um cortante decrescente tocando o eixo X em algum ponto. Quando a gente faz o diagrama de cortante, a gente determina esse comprimento através da semelhança de triângulo. Quando a gente não faz o cortante, para a gente ganhar tempo, a gente vai calcular o ponto máximo de fletor da seguinte forma. A gente vai analisar o carregamento do fletor pela direita da seção anterior. Aqui eu estou analisando entre B e C, entre S2 e S3, que é o trecho onde o fletor cortou. Então eu vou pegar o carregamento pela direita da seção 2, carregamento pela direita da seção 2, lembrando, 250, menos 140, menos 50, 60 kilonewtons. Eu tenho 60 kilonewtons e o carregamento distribuído dessa viga é de 50 kilonewtons metro. Beleza, então o que eu quero determinar? Eu quero determinar o comprimento da seção 2 até o meu ponto de máximo. Então, o nosso momento máximo será o nosso carregamento à direita da nossa penúltima seção, que foi 60 kilonewtons, dividido pelo carregamento distribuído. Então a gente vai ter 60 kilonewtons de onde saiu. 60 kilonewtons é o carregamento à direita do ponto B. E a nossa carga distribuída na seção BC, na seção S2, no trecho de S2 e S3, é de 50 kilonewtons metro. Então eu vou dividir a carga à direita de S2 pelo valor do carregamento distribuído. Eu vou ter 60 kilonewtons dividido por 50 kilonewtons, tá? Kilonewtons, vou cortar com kilonewton, vai sobrar quem? Vai sobrar o metro. Esse cara aqui, 60 dividido por 50, é 1,2. 1,2 o quê? 1,2 metros. Então, o que a gente fazia por semelhança de triângulo, fica muito mais simples se a gente fizer desse método. Eu vou ter, o que isso aqui significa? Momento máximo igual a 1,2 metros. Isso significa que a gente vai ter o momento máximo a 1,2 metros da seção S2. Então, esse pedacinho aqui
ele tem 1,2 metros. Então eu sei que o meu momento máximo está aqui. Está aqui. Então o nosso momento na seção 2, nosso fletor na seção 2 foi 360. Agora a gente vai precisar calcular o momento máximo no ponto que está a 1,20 m da seção S2. Beleza? Então vamos lá. Calculando o momento, a gente vai ter 250 vezes 3,2, porque eu tenho 250 do VA vezes 3,2, que é 2 metros de A até B, mais 1,2 de B até o ponto de máximo. Então, 3,2. Menos 140 vezes 2,2. O que é 2,2? 140 está aplicado no meio da viga de 2 metros, então daqui até aqui eu tenho 1 metro. 1 metro mais 1,2 metros, 140 vezes 2,2. Menos 50 vezes 1,2. Menos 50 vezes 1,2. 1,2 é carregamento de 50 até o ponto de máximo. Agora tem que prestar atenção no seguinte. Esse cara aqui é um intervalinho de 1,2 metros. A minha carga distribuída é de 50 kN/m. Então, eu vou ter aqui, ó, nesse trechinho, eu vou ter 50 kN/m vezes 1,2. Então, nesse pedacinho aqui, que é da seção 2 até o meu momento máximo, eu vou ter o quê? Vou ter um carregamentozinho aqui de 60 kN. Como é que eu achei 60 kN? 50 kN por metro vezes 1,2 metros. 60 kN está no meio desse trechinho de 1,2. Então, meu momento em relação ao ponto de máximo vai ser 60 vezes 0,6, tá? Então aqui eu vou ter 800 menos 308 menos 60 menos 36. Isso aqui vai nos dar de resultado 396. Então olha só, na seção S2 nós tivemos 360 de ponto e a gente sabe que o nosso fletor máximo é 396. Então morreu seção 2, ponto de máximo. E agora o que eu vou fazer? A gente sabe através da conceituação que se eu entrar com o somatório de momento pela esquerda ou pela direita, eles têm que dar o mesmo valor, né? Então se eu quero fazer aqui, achar agora o momento fletor em C, eu vou entrar pela direita. Tem muito menos gente aqui para ser calculado do que se eu entrar por aqui. Então, o que eu tenho? No trecho de S3 a S4, eu vou ter menos 40 vezes 2 metros, que é o comprimento da viga, até o apoio C, menos 100. O que é menos 100? Menos 100 é 50 kN aplicado num trecho de 2 metros. Isso analisando só de S3 a S4, tá? 50 kN por metro vezes 2, 100 kN. Então, voltando aqui, menos 40 vezes 2, menos 100 vezes 1, né? Que o 100 está aplicado no meio da viga de 2 metros,
Então a gente tem 1 metro. Isso aqui é igual a menos 180. Então onde é que eu vou marcar o menos 180? No S3. Vou marcar ele aqui. Menos 180. Agora, a gente vê que a nossa viga ela é toda carregada com carregamento distribuído. Então esses caras aqui serão, eu vou fazer a ligação aqui como uma retinha, né? E como eu falei, como a nossa viga está carregada com carregamento distribuído, a gente sabe que o nosso gráfico vai ser uma parábola. Então a gente vai ligar esse cara aqui, os pontos. Tá aí o nosso diagrama de momento fletor com o cálculo do ponto de momento máximo, sem a gente precisar traçar o diagrama de momento fletor. Tá? Espero ter ajudado e qualquer coisa, só gritar que tô às ordens.